Olá, nono ano, todos bem? Bem-vindos à nossa videoaula número 5, Colégio Muniz Silva, disciplina Redação, professora Márcia Costa. Hoje nós vamos trabalhar a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Redobrem atenção, porque tudo que vocês vão precisar. Vamos lá. O que é um texto dissertativo argumentativo? Bom, nós temos o conceito. O texto dissertativo argumentativo ele tem o objetivo de apresentar uma tese, os argumentos e propostas de intervenção. Essa tipologia ela é formada por 3 partes. A introdução, que vocês já conhecem, o desenvolvimento e a conclusão. Essas informações eu coloquei ainda sabendo que vocês já têm noção disso, mas olha o que é muito importante que vocês não podem esquecer. É um texto objetivo, ele apresenta as informações com clareza e objetividade, sem empregar a primeira pessoa. Se colocar a primeira pessoa, é problema na certa. Os fatos devem vir acompanhados sempre de uma fonte. Acabou aquela época de vocês inventarem, criarem as coisas. Por isso nós falamos de fonte. Como redigir a introdução? Gente, nós temos o contexto. O contexto, eu coloquei aqui para vocês, é a intertextualidade, o tema e a tese. Isso tudo na introdução. Olha isso. Desde a história antiga, a mulher foi vista de diferentes formas. Escrava, bruxa, no chão de fábrica e desprovida de prazer. Isso aqui é uma informação histórica. Então vejam, está falando nesse texto, o tema é falando sobre o fato de a mulher ser inferior. Então, antes mesmo de apresentar, de chegar no tema, o que o candidato fez? Essa é uma introdução de uma das redações do Enem, nota 1000, tá? Então, eu quero trabalhar essas redações nota 1000 do Enem com vocês, para vocês ficarem no mesmo nível. Para o aluno, o candidato, ter escrito, fazendo uma referência à história antiga, essa é a importância de vocês estarem atentos na aula da Cândida. Porque, vejam, ele fez uma referência à história antiga, ele trouxe lá como a mulher já era vista, as diferentes formas que ela era vista naquela época. Então, isso aqui, esse conhecimento histórico, é o que nós chamamos de contexto. Ele contextualizou o assunto. Agora ele vai entrar no tema. Essa histórica inferiorização da mulher mostra como a supremacia machista sempre esteve à frente na sociedade, governada pelo gênero masculino, e ainda caracterizou a motivação de importantes revoluções feministas a partir do século XX. Vejam como o tema ele está permeado pela história. De repente, agora vocês encontraram uma razão para prestar atenção nas aulas de história. Porque as redações, elas podem trazer temas que exijam conhecimento histórico. Então, eu preciso que vocês estejam atentos e redobrando a atenção. Agora, olha a opinião do candidato. Uma revolução sexista modificadora da história do homem e da mulher. Então, a opinião dele é exatamente essa. Apresentar uma revolução. Aqui está falando o tema dessa redação. É falando da forma como a mulher é tratada em relação ao homem, sendo considerada inferior ao homem. Então, viram que dentro da nossa introdução, eu preciso ter uma contextualização, eu preciso ter o tema e eu preciso ter a tese. A tese, ele apresenta, a tese é a opinião dele sobre o assunto, quando ele fala sobre a revolução sexista. Eu coloquei para vocês aqui, ó, quando ele faz a remissão à história antiga, conhecimento histórico, quando ele fala da inferiorização da mulher, ainda informa a partir de que século é a situação, problema e o ponto de vista, e o que ele pensa sobre isso. Vira a necessidade de estar estudando isso com muita tranquilidade, né? Agora chegamos no momento mais esperado para desenvolver sua tese. Lembra que a tese foi apresentada lá na terceira informação, que é a opinião do candidato. Vocês vão precisar estabelecer os argumentos para justificar seu ponto de vista. Então, lá no desenvolvimento, o que você vai fazer é argumentar a tese.
falar sobre a tese apresentando argumentos. Que argumentos são esses? De autoridade, do pensamento lógico, de prova concreta e de ilustração. Vamos entender cada tipo de argumento? De autoridade, a citação ou frase ou pensamento do autor do tema em questão. Então, citação, frase, pensamento, alguma coisa que alguém, é claro, essa questão de autoridade, pensa que nós estamos falando, lá no assunto, fala sobre a inferiorização da mulher. O fato da mulher ser inferior ao homem, ser considerada inferior. Nós sabemos que não somos, é lógico. Então, nesse caso, precisamos ter alguém especialista na área que tenha apresentado uma palestra, alguma coisa desse tipo, para que possamos fazer uma citação ou apresentar o pensamento conforme fulano de tal, especialista, ele traz essa e essa ideia. É por aí que funciona esse argumento. Ou pensamento lógico, é a ideia que parte do geral para o particular. Quando ele fala, o candidato apresenta a revolução sexista, exatamente isso que ele faz. Ou prova concreta, lei, dados estatísticos. Alguma pesquisa que vocês leram, assistiram e apresenta aí uma informação. Ou de ilustração, que é algo relativo à realidade. Falando da inferioridade da mulher, da inferiorização da mulher, uma coisa que é muito comum em empresas grandes, a mulher e o homem, quando ocupam o mesmo cargo, mesmo ocupando o mesmo cargo, eles têm salários diferentes. É um absurdo, mas isso ainda acontece. E como deve redigir a conclusão? Na conclusão, deve retomar o ponto de vista defendido, apresentando uma proposta de intervenção com os agentes responsáveis pelo fato. Como assim? Olha só, prestem atenção. Nós não falamos lá da questão da posição da mulher na sociedade? Então pensa que nós temos lá o poder legislativo, são eles quem criam as leis. São eles quem criam as leis. Então, se de repente o poder legislativo criasse uma lei punindo, de certa forma, o homem, ou então colocando a mulher em posição de igualdade, eu poderia chamar o poder legislativo de um agente responsável. Eu posso também colocar como responsabilidade a própria sociedade. Então, vejam, agentes responsáveis, nós precisamos apresentar pelo menos uns 3 aí, tá, no ano. Essa proposta de redação é muito igual do 8º ano, mas o 8º ano eu pedi 1 ou 2, vocês podem apresentar pelo menos os 3. Bem, a proposta de intervenção ela deve ser algo possível de se realizar. Lembra que a tese é o problema. Então a proposta de intervenção ela é uma solução. Se você apresenta uma solução e enviar algo impossível de se fazer, perde o efeito. Tudo bem? Pois este é o momento de convencer o leitor de tudo aquilo que ele argumentou no desenvolvimento. Então, se você argumenta muito bem e você não tem uma proposta de intervenção cabível, de acordo, aí você acaba ficando mal na competência destinada para esse tópico. O desafio. Redija um texto dissertativo com o mesmo tema apresentado no modelo da introdução. Se preferir, pode utilizar a mesma, contanto que o desenvolvimento esteja de acordo com a tese. Se alguém quiser usar aquela introdução que está lá no slide anterior, poder usar, pode usar. O que vai acontecer é que você vai ter que desenvolver dentro daquela situação que o candidato colocou. Ou você pode criar outra. Vamos mudar o visual, o estilo do nosso texto dissertativo. Eu quero que vocês sejam a melhor turma de 9º ano. Se os alunos do ano passado já receberam parabéns lá no Elite, eu quero vocês assim no topo. Tudo bem? Vamos agora aos nossos lembretes? Esse é o alvo que vocês vão precisar acertar. Acertando o alvo, cada um ganhará uma taça dessa. E agora nós vamos aos lembretes. Vocês vão enviar dúvidas e gabaritos para o e-mail professoramarciacosta.portugues@gmail.com. Copiar todo o conteúdo dos slides no caderno. Se achar que o caderno de redação vai ficar muito pequeno por conta dessa quantidade de conteúdos, se quiserem e preferirem, podem copiar no caderno de português. Não tem problema não. Gente, ter disciplina para o estudo. Enquanto nós estamos à distância, vocês já viram que
alguns alunos devem estar pensando que estão de férias, né? E na verdade eles não têm noção do rolo que eles vão arrumar assim que for liberado e esse problema tiver passado, para que nós possamos retornar ao nosso ambiente de sala de aula. Não deixem isso acumular, porque depois a situação certamente ficará muito pior. Tudo bem? Então deixo aqui um beijo no coração de vocês e até breve.